Já faz um tempo que eu tenho tomado suco de beterraba todos os dias. E isso aqui mudou tanto minha vida. Nossa, vocês não têm noção. Tomem beterraba todos os dias. O quão maravilhoso e agradável é a vida que a gente tem. Depois que eu comecei a entender mais sobre os valores da vida, eu passei a não reclamar mais das coisas. A minha vida já tinha sido um caos por completo. Primeiro, que eu acreditei demais nas coisas que os meus familiares me falou sobre mim e sobre o meu futuro. Que se eu nasci pobre, pobre será. Quem nasce rico, rico será. Eu comecei a fazer cursos quando eu era mais novo, entre meus 14 e meus 15 anos. E bom, uma única pessoa me motivava, a minha mãe. Mas o restante da minha família, eles vinham e criticavam. Não, porque você não pode fazer isso, como que você tá fazendo isso? Você nem rico é pra você tá fazendo uma coisa dessa. Você tem que focar em outros tipos de curso. Você tem que fazer uma informática, alguma coisa assim do tipo. E eu fazia teatro, porque eu amava demais aquilo. E bom, fiquei um período no teatro e depois, o que aconteceu? Eu saí do teatro. Eu saí por conta das crenças que já estavam dentro de mim. Não era mais só a minha família falando, era eu acreditando que eu nunca iria ser ninguém fazendo teatro. Depois disso, todas as outras coisas que eu comecei a fazer, eu parava de fazer. Porque eu acreditava que aquilo não iria me dar futuro nenhum. Mas e a constância naquilo? Onde estava a constância naquilo? Eu não tinha esse entendimento. Eu não entendia sobre essas coisas. Para mim, a vida era só uma forma de sobreviver. Eu precisava sobreviver. Eu precisava trabalhar em algum lugar, ter dinheiro para comprar um carro, uma casa e alimento. E era isso. E se sobrasse algum dinheiro para me fazer alguma viagem ou algo assim do tipo, ou comprasse alguma coisa que eu queria tanto. Para mim era isso. Para mim era da mesma forma como a minha família vivia. Só que eu tinha um ar, uma criação diferente. A minha mente, ela funcionava diferente. Eu não acreditava que tinha que ser daquela forma. Por que que tinha que ser daquela forma? Então, ao longo do tempo, eu sofri e sofri e sofri por conta de todas essas coisas. E o pior de todas essas coisas foi que, por conta do que as pessoas falavam, ou por conta da negatividade das pessoas, eu comecei a querer me afastar das pessoas. Eu não queria mais estar em ciclo de amizade, eu não queria sair mais com ninguém, eu não queria absolutamente ter contato nenhum com ninguém, por conta que eu via que aquilo iria me fazer mal. Era uma coisa péssima a forma como as pessoas falavam, como que as pessoas se expressavam do mundo, que tudo era ruim, ou que se você não ralasse muito, você não iria conseguir nada. Bom, isso é fato, a gente precisa ralar muito pra gente conseguir alguma coisa. Mas de que a vida era ruim, ou de que a vida sempre iria ser ruim, a vida é tão maravilhosa, a vida é tão grandiosa. Imagina só, olha o tamanho desse universo, olha o tamanho de tudo isso que existe. A gente não conhece quase nada, absolutamente nada. A gente vive num planeta pequenininho, que é habitado por milhares de pessoas, claro. Mas de certa forma, as pessoas elas passam a ser mais negativas do que positivas. As pessoas elas passam a julgar mais, reclamar mais, do que querer ajudar ou desejar algo bom pro próximo. Todos nós somos conectados de uma certa forma um com o outro. E bom, por que desejar o mal pro próximo? Por que falar que aquilo não vai dar certo? Depois de um tempo, eu entendi o que estava em jogo aqui era realmente a minha vida. Eu entendi que eu precisava ser bom comigo mesmo, que eu precisava ser bom comigo para mim ser bom com as outras pessoas. Como que eu posso dar amor para outra pessoa se eu não me amo? Como eu posso querer ajudar alguma pessoa com alguma ideia se eu não tenho ideia nem para mim mesmo? Essas ideias nem para mim fazem bem. Sofri dia após o outro.
Imagina o que é você começar várias e várias coisas e sempre parar por conta de que você realmente acredita naquilo, que aquilo não vai te dar nada. Isso é completamente péssimo, 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 péssimo. Então, eu acordei disso. A minha vida, ela passou a ser acordar, orar, treinar e trabalhar. Era essas três coisas: orar, trabalhar e treinar. Treinar, orar e trabalhar. Gente, as coisas ficaram tão maravilhosas depois disso. A conexão que eu passei a ter foi tão maravilhosa. A gratidão sobre todas as coisas que estavam acontecendo em minha volta, isso era tão grandioso pra mim. E aí, eu fui me auto-perdoando por todas as coisas que eu disse pra mim mesmo. Que eu me xingava de feio, que eu nunca ia ser ninguém na vida, que eu era irresponsável, que eu não tinha capacidade pra fazer nada, absolutamente nada. Eu comecei a me perdoar de todas essas coisas. Eu passei a me aceitar do jeito que eu era. As coisas ficaram completamente fluidas. A oração, a oração, ela passou a me dar uma conexão tão boa com essa natureza, com as outras pessoas. Eu comecei a me expressar melhor, me conectar melhor. O treino, então, o treino foi fundamental pra mim também. O meu corpo, ele começou a reagir de forma melhor. Eu parei e falei, é isso que eu preciso. E eu não posso parar de ficar fazendo essas coisas. O trabalho, então, imagina só. O trabalho hoje, ele é maravilhoso, maravilhoso, completamente. A vida, então, meu Deus. Bom, gratidão. A gratidão, ela me elevou. A minha vibração mudou. Hoje eu vibro positividade completa. E quando vem aqueles pensamentos ruins, e aí, o que eu faço? Bom, aí eu faço o seguinte: eu coloco cargas e cargas de pensamentos positivos sobre aquele pensamento negativo. E aí, acabou. Gente, a vida, ela é maravilhosa para todo mundo, independentemente da situação na qual vocês estejam hoje. Se sua vida financeira não tá boa, se sua vida amorosa não tá boa, se no trabalho não está legal, se na sua família não está legal, seu ciclo de amizade não está bom. Você é o próprio criador da sua realidade. Você é o observador. Quando você começa a observar as coisas como elas estão, a tendência é elas ficar exatamente da mesma forma, desde o positivo para o negativo. Então, se a sua vida não está da maneira como você gostaria, passa a imaginar, a criar, a sentir como que é a sua vida melhor, a sua vida perfeita. Comece a imaginar, os sonhos, comece a imaginar os seus sonhos. Começa a cocriar, a realmente fazer aquilo acontecer. Se você tem um sonho de ter uma casa maravilhosa, comece a imaginar que você já tem a casa maravilhosa. O carro, comece a imaginar você já entrando dentro do seu carro. O trabalho, comece já imaginando você entrando num trabalho maravilhoso. Depois de tudo isso, as coisas mudam. E as coisas mudam assim, ó. Não demora muito tempo. Você precisa construir pouquinho em pouquinho. Agora, se você ficar reclamando hoje, pouquinho em pouquinho, o que terá lá na frente são mais problemas e problemas e problemas. Cara, a vida é tão maravilhosa e perfeita. Vocês não têm noção. A gente somos os criadores da nossa própria realidade. A gente pode criar tudo, 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 independentemente da situação na qual a gente está hoje. A vida, ela é perfeita. Se eu fosse pelo que minha família me falou, pode ter certeza que eu acho que hoje eu nem estaria mais aqui. Mas eu fiz ao contrário. Eu passei a acreditar em mim mesmo. E eu fiz isso para me mostrar para minha família também que eu sou capaz das outras coisas. Que eu sou capaz de fazer tudo aquilo que eles disseram que eu não ia ser capaz. E isso é muito bom. Isso é maravilhoso. A vida é maravilhosa. Entendem isso? Ó, e tomem muito beterraba. Bom, o vídeo é esse. Eu só queria falar sobre a gratidão maravilhosa que eu tenho todos os dias e toda a cocriação que eu faço todos os dias para ter uma vida abundante, uma vida em paz, uma vida feliz
com todas as situações possíveis, todas realizadas na minha vida. E hoje eu tenho uma vida maravilhosa, maravilhosa. E estou criando e criando mais e mais do que eu quero para o meu futuro. É claro que a gente não pode parar, afinal, o universo está em constante movimento e sendo criado a todo momento, da mesma forma a gente que faz parte desse universo maravilhoso, não é verdade? Então, bom, sejam luz, porque o mundo nos espera. Ah, e só mais uma coisinha que eu tava esquecendo, eu vou deixar aqui pra vocês também a minha newsletter. Ou ela vai estar aqui embaixo, ou vai estar em alguma das minhas redes sociais também. E aí vocês podem estar entrando lá e toda semana eu tô postando algum conteúdo de escrita pra vocês poderem se aprofundar mais sobre essas coisas, tá bom? E bom, agora era só isso. Agora, tchau.